Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática do Pré-Vestibular Social CCERJ. Eu sou o tutor Eduardo, do Polo de Mesquita, e o tema da aula de hoje será progressão geométrica. Vamos lá? Este é Joãozinho. Ele reparou que tinha somente R$ 2 guardados em seu cofrinho. E ao conversar com um velho amigo, este velho amigo propôs a Joãozinho que ele guardasse seu dinheiro da seguinte forma: Joãozinho, guarde o dobro de dinheiro que foi guardado no mês anterior, e assim você ficará rico. Desde então, Joãozinho seguiu seu conselho e ficou rico. Vamos agora analisar o histórico de quanto Joãozinho guardou a cada mês? Bom, esta sequência representa o histórico de quanto Joãozinho guardou a cada mês, onde o primeiro termo representa o primeiro mês, o segundo mês, e assim sucessivamente. Agora, vamos representar o primeiro mês como A1, onde esse índice 1 representa a posição do termo. Então, como podemos observar, no primeiro mês ele guardou R$ 2. No segundo mês, ele guardou o dobro do mês anterior, ou seja, o dobro do primeiro mês. O dobro do primeiro mês é igual a R$ 4. No terceiro mês, ele guardou o dobro do segundo mês. No segundo mês, ele tinha 4. O dobro de 4 é 8. No quarto mês, ele também guarda o dobro do mês anterior. Ou seja, o dobro de 8 será 16. E no quinto mês, ele também guarda o dobro do mês anterior. Ou seja, o dobro do quarto mês. O dobro do quarto mês é 32. E assim ele seguiu essa sequência. Joãozinho, que sempre foi um menino muito esperto e apaixonado por matemática, lembrou-se de suas aulas do Pré-Vestibular Social CCERJ, em que seu professor definiu como uma PG, sendo uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante fixa, que esta constante fixa é denominada razão da PG. De modo geral, se na PG não houver termos nulos, a razão pode ser obtida dividindo-se um termo qualquer pelo seu antecessor. Mas lembre-se, você não pode fazer isso para o primeiro termo. Por exemplo, você tem uma sequência de termos em que A1, A2, A3, até um termo geral, AN. A partir do segundo termo, podemos descrever essa sequência. Então temos que A2 será igual a A1 vezes Q. O A3 será igual a A2 vezes Q. E assim, para um termo geral, teremos que AN será igual a AN menos 1, que é o termo anterior ao termo AN, vezes Q. Vamos observar outros exemplos? Dado A1 igual a 2 e Q igual a 3, vamos determinar esta sequência, onde o primeiro termo é igual a 2. O segundo termo será o produto da razão Q pelo termo anterior, ou seja, 2 vezes 3, 6. O terceiro termo será o produto do segundo termo vezes a razão. 6 vezes 3, 18. O quarto termo será 18 vezes a razão, que é 3. 18 vezes 3, 54. E o quinto termo, 54 vezes 3, 162. E assim, esta PG segue. Agora, pegue papel e caneta e tente escrever os 4 primeiros termos da PG, onde A1 é igual a 1 e Q é igual a 1/3. Mas dê uma pausa agora no vídeo, senão você terá spoiler. E quando você terminar de escrever essa sequência, volte ao vídeo e confira se a sua resposta está certa. Teremos essa sequência, onde A1 será 1, A2 será o produto de 1 vezes 1/3, o terceiro termo será o produto de 1/3 vezes 1/3, que é 1/9, e o quarto termo será o produto de 1/9 vezes 1/3, que é 1/27.
Então, vamos agora encontrar uma expressão que nos permita obter um termo qualquer de uma PG, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão dessa progressão, seja A1, A2, A3, até um termo geral AN, uma PG, de razão que, se nós conhecemos apenas o primeiro termo e a razão, como podemos obter o segundo termo dessa PG? Mas nós sabemos que A2 é igual a A1, que é o termo anterior, vezes a razão. E para calcular A3? A3 é igual a A2 vezes Q. Mas como nós só conhecemos o A1 e a razão Q, então nós devemos escrever todos os termos em função de A1 e Q. Mas nós temos que A2 é igual a A1 vezes Q. Vamos substituir agora nesta equação de baixo? Então, A3 é igual a A1 vezes Q vezes Q. Ou seja, A3 é igual a A1 vezes Q ao quadrado. A4 será igual a A3 vezes Q. Substituindo o A3, A4 será igual a A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Ou seja, A4 é igual a A1 vezes Q ao cubo. A5 será igual a A4 vezes Q. Substituindo o A4, A5 será igual a A1 vezes Q à quarta. Então, para um termo geral AN, nós podemos concluir intuitivamente que será igual a A1 vezes Q elevado a um expoente. Mas repare, Q sempre estará elevado a uma unidade a menos do que a posição atual que você está. Basta notar que para 2, Q está elevado a 1. Para A3, Q está elevado ao quadrado. Para A4, Q está elevado ao cubo. Para A5, Q está elevado à quarta. Sendo assim, nós podemos concluir que para AN, Q está elevado a n menos uma unidade. Logo, nós encontramos uma expressão que podemos obter um termo qualquer de uma PG, desde que conhecido o primeiro termo e a razão. Sendo assim, AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo, Q é a razão da PG e N é a posição do termo. Agora nós iremos ver algumas observações. Bom, nem sempre, ao resolver um exercício de progressão geométrica, você terá o A1 para aplicar a fórmula do termo geral. Então, vamos supor que você conhece o A2 e quer calcular o A4. Você consegue verificar se esta expressão está correta? Temos que A4 é igual a A2 vezes Q ao quadrado. De antemão, eu vou afirmar que ela está correta, pois, para você andar de A2 para A3, você multiplica por Q. E para andar de A3 para A4, você multiplica novamente por Q. Logo, A4 é igual a A2 vezes Q vezes Q. Ou seja, A4 é igual a A2 vezes Q ao quadrado. Também nós podemos observar esta expressão da seguinte forma. A4 é igual a A2 vezes Q elevado à diferença da posição do termo que você vai com a posição do termo que você está. Ou seja, A4 é igual a A2 vezes Q elevado a 4 menos 2. Logo, A4 é igual a A2 vezes Q ao quadrado. Vamos generalizar esta expressão, tomando a N, onde N é a posição do termo que eu vou, e AK, onde K é a posição do termo que eu estou. Temos que a N é igual a AK vezes a razão elevado a N menos K. Por exemplo, você tem um A7 e quer calcular o A3. Como você faria para se deslocar de uma posição para a esquerda? Bom, você vai dividir pela razão. Você tem um A7. Dividindo pela razão Q, você encontra o A6. Dividindo pela razão novamente, você encontra o A5. Dividindo pela razão novamente, você encontra o A4. Dividindo pela razão novamente, você encontra o A3. Ou seja, dividindo o A7 por Q à quarta, você encontra o A3.
Então, será que utilizando a expressão vista anteriormente, nós conseguimos calcular isso também? Então vamos aplicar? Bom, a 7 é a posição que eu estou, e a 3 é a posição que eu vou. Sendo assim, o nosso N será 3 e K será 7. Aplicando a fórmula, nós temos que A3 é igual a 7 vezes Q elevado a 3 menos 7. Ou seja, essa expressão é igual a 7 vezes Q elevado a menos 4. Lembre-se que quando o número está elevado a um expoente negativo, a base deve ser diferente de zero, e ele é igual a seu inverso, onde a base, neste caso, está sendo representada pela razão Q. Ou seja, Q elevado a menos 4 é igual a 1 dividido por Q à quarta. Sendo assim, podemos concluir que essa expressão também é válida se você quer andar para a esquerda. Vamos ver agora um exemplo para vocês desenvolverem melhor esta ideia. Determine o sexto termo e o segundo termo de uma PG, sabendo que A4 é igual a 12 e a razão é igual a 2. Para calcular, vamos utilizar a expressão vista anteriormente, onde A4 é a posição do termo que você está e A6 e A2 são as posições do termo para onde você vai. Então, vamos calcular A6 primeiro, onde A6, aplicando a fórmula, nós temos que A6 será igual a 4 vezes Q elevado a 6 menos 4. Sendo assim, A6 é igual a 12 vezes 2 ao quadrado. Logo, A6 é igual a 48. E para 2? A2 é igual a 4 vezes Q elevado a 2 menos 4. Substituindo, A2 é igual a 12 vezes 2 elevado a menos 2, que é igual a 12 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Logo, A2 é igual a 12 sobre 4, que é igual a 3. Agora, iremos ver um exercício de fixação. Dada a progressão geométrica 3, menos 6, 12, menos 24, reticências 12.288, determine item A, o valor da razão, ou seja, ele quer o Q. Item B, o valor do décimo termo, ele quer o A10. Item C, o número de termos da sequência, ele quer que encontre o N. Bom, para calcular a razão, vamos lembrar que cada termo, a partir do segundo, dividido pelo seu anterior, é igual à razão da PG. Então temos que a razão desta PG será igual a 2 sobre A1, substituindo A2 igual a menos 6 e A1 igual a 3. Logo, essa razão será igual a menos 2. Item B, o valor do décimo termo. Para calcular o décimo termo, vamos utilizar a fórmula do termo geral, onde a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Para aplicar essa fórmula, n será igual a 10. Então, A10 é igual a A1 vezes q elevado a 10 menos 1. Ou seja, A10 é igual a A1 vezes q à nona. Substituindo os valores, A10 é igual a menos 1.536. Reparem, também poderíamos utilizar a fórmula do termo geral generalizada para calcular o A10, onde iríamos da quarta posição para a décima posição. Sendo assim, utilizando essa fórmula, ficaria A10 é igual a A4 vezes Q elevado à posição que eu vou, ou seja, 10, menos a posição que eu estou, 4. Logo, A10 seria igual a A4 vezes Q elevado à sexta. Note que a resposta são iguais. A única diferença que teria aplicando essa fórmula é que você necessitaria de menos cálculo, pois o expoente a qual a razão está elevada é menor. Item C. Para descobrir o número de termos dessa sequência, vamos utilizar novamente a fórmula do termo geral. Neste caso, o nosso termo geral será o último termo dessa sequência,
o 12.288. Igualando, teremos que 12.288 é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Substituindo os valores, nós temos que 12.288 é igual a 3 vezes A parênteses menos 2 elevado a n menos 1. Note que 12.288 é igual a 3 vezes 4.096. Temos 3 multiplicando de ambos os lados. Nós podemos simplificar. E fatorando 4.096, nós temos 2 elevado à 12ª potência. Para essa igualdade ser igual, os expoentes devem ser iguais e as bases devem ser iguais. Mas há um problema ali. Do lado direito, nós temos como base um número negativo, menos 2. E do lado esquerdo, um número positivo, 2. A única hipótese para isso ocorrer é assumindo que n-1 seja par e igual aos expoentes. Mas nós sabemos que 12 é par, então basta igualar. Teremos que n-1 é igual a 12, logo n é igual a 13. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana, bons estudos. Lembrando que no final deste vídeo tem uma questão desafio do vestibular UERJ.